Amigos da ideia do jogo, começamos muito mal o Campeonato Brasileiro, né? Perder 2 partidas em casa, num campeonato equilibrado como esse, pode custar muito caro ao final das últimas rodadas, né? E o Vitória perdeu, dando uma demonstração que eu já tinha falado no jogo do Corinthians e reafirmo hoje. Uma demonstração de extrema fragilidade, né? É claro que você vai buscar sempre no futebol os atenuantes e os agravantes, né? Os atenuantes é que alguns jogadores que estão fora do time fazem falta, claro, num elenco fraco, jogadores que eram titulares, como André Lima, o próprio Chiesa, que voltou hoje sem condição ainda, sem ritmo nenhum, teria que ser substituído, mas o treinador só o substituiu, acho que no final do jogo. Não, acho que ele nem saiu, ele ficou ao lado do Rafael. Quem saiu foi o William Farias. Mas o fato é que alguns jogadores podem fazer falta, mas não muito, né? O time tem uma fragilidade do meio para frente enorme, porque não tem articulação. Os meias são parecidíssimos, né? O que vem jogando com o que vem entrando. Todos dois fisicamente muito frágeis, embora jogadores com características técnicas boas para a posição, né, de articulação, só que um é destro, o outro é canhoto. Mas o canhoto consegue ser pior do que o destro, porque está descansado, mas não tem nenhuma energia para jogar. E por isso era reserva lá no River Plate, né? E jogava tão pouco, né? Mas vieram aqui, enganaram a diretoria do Vitória e trouxeram para o Vitória um jogador sem condição. Pelo menos eu estou analisando o que eu estou vendo. Estou me lembrando do seu currículo, que ele jogou em 4 anos, 40 partidas, né? Uma média de 10 por ano. Então, os senhores vejam que a pouca frequência dele nos jogos não é de hoje. Então, o nosso time, o primeiro tempo foi um pouquinho mais equilibrado, mas o Curitiba já mandou, da metade do primeiro tempo em diante, o Curitiba já mandou, teve mais posse de bola e criou as melhores oportunidades, embora não fossem muitas. Ao segundo tempo, não. O segundo tempo, aí o Curitiba dominou inteiramente, fez um gol e podia ter feito muito mais, né? Uma dificuldade enorme. Petkovic se esgoelou em campo no primeiro tempo para orientar a defesa e o meio de campo como ele queria a saída de bola. Deve ter treinado isso e viu que não estavam cumprindo isso e ele se esgoelou porque ele não queria os zagueiros dando chutão, queria que o goleiro saísse com os zagueiros que estivessem nas laterais da área, né, na direita e na esquerda, os laterais bem enfiados na intermediária, e dependendo do lado que saísse, o volante ou meia ponta que joga na borda vinha para fazer articulação e daí sair a jogada. E o Vitória e os jogadores não conseguiram entender o que o treinador queria, ou então não tinham capacidade para fazer, né? Eu prefiro acreditar na segunda hipótese, embora o tempo de treinamento ainda seja muito curto, né? O torcedor revoltado, né? E aí revoltado porque esse cenário se desenhou desde o início do ano, né? Quando iniciaram-se as contratações, já se chamava a atenção delas e das suas poucas possibilidades de sucesso. Então, o treinador, o torcedor está vendo hoje no Brasileiro o que nós antevemos, né? Eu disse, né, que muitas vezes no Brasileiro a coisa é diferente, né? E o Vitória precisa ter uma outra postura, e realmente o Vitória tem deixado muito a desejar. É bom não haver desespero,
porque estamos no início do campeonato, agora perdemos 2 em casa, vamos jogar 2 fora, contra 2 adversários dificílimos, e se a gente não melhorar, aí sim podemos voltar para Salvador numa condição vexatória, né? Porque o grande problema desse campeonato é que, como ele é muito equilibrado, não é? Tem o grupo da frente, o grupo do meio, o grupo do trás, mas estão próximos. Por muito tempo durante o campeonato eles ficam próximos. O que é que acontece? Quando você fica muito para trás e quer reagir, você não consegue, porque você entra no perde-ganha, né? Então você não consegue reagir. Tem que ganhar muito, né? E não é uma coisa fácil, né? Então, nesse momento, o presidente Ivan de Almeida e sua diretoria estão em maus bocados. Se bem que eu não sei se Ivan se preocupa com isso, não, porque ele é meio autista, sabe? Ele é meio sem noção, certo? Ele andou dizendo aí que ele fez no Vitória em 5 meses o que não se fez no clube em 30 anos, né? Então, o que é que se vai dizer de um homem que abre a boca para falar uma besteira dessa, né? Então, andou tentando me agredir, me atingir, até ele não é muito disso, né? Estou esperando seu pedido de desculpas, viu, Ivan? Você andou dizendo que comigo era na patada e que os jogadores desapareceram do clube e que agora a coisa é diferente. E esse é o grande problema, sabe, presidente, da sua gestão, é de vocês quererem desqualificar as pessoas que prestaram serviço ao clube, né? E muito, né? Alguns muito, né? E você gosta de desqualificar um clube com 118 anos, você não pode desqualificar, certo? Mesmo que você ache que alguns mereçam essa desqualificação, você não pode fazer isso, porque se hoje você dirige uma instituição que é muito mais complexa do que a sua fundação, né? Que não é sua, aliás, certo? A sua faculdade, que é uma fundação. Então, lá é mais fácil, sabe? Aqui não, aqui no Vitória é complicado, você mexe com o imponderável, você mexe com o imprevisível, e você precisa aglutinar para que as pessoas que entendem mais que você possam ter vontade de te ajudar, certo? Mas você faz questão de desqualificar. Eu já percebi na última reunião do Conselho, quando você, de forma deselegante e antiética, quis fazer comentários sobre as contas de Raimundo Viana e Manuel Matos. Ora, mesmo você ali sendo um conselheiro, você não pode esquecer que ali você era o presidente dessa gestão. Como é que você vai fazer comentários sobre a gestão passada, sobre as contas da gestão passada? Você não pode separar, para dar um discurso político, você separar da figura do presidente. Você precisa aprender a envergar essa camisa de presidente com uma postura mais elegante, não é? Você não tem resistido às críticas e começou principalmente a mim, né, a mandar recados para mim sem dar meu nome. Eu não, eu estou mandando recado para você, estou dando seu nome, tá certo? Você precisa mudar, e já. Ou então você precisa perceber, certo, as dificuldades que você está vivendo e saber que dirigir com futebol, como Vitória, que quer crescer, certo? É preciso de apoio. Você não vai conseguir fazer isso com essa turma que você botou dentro do Vitória, né, Ivan? Tudo de gente inexperiente, certo? E sem identidade com a história do clube, né? São jovens, tem que fazer a história de uma instituição como a nossa vai ser sempre feita, refeita, mas a raiz, o DNA, certo? Todos têm que respeitar, sabe? Não pode chegar em reunião do conselho e fazer aqueles discursos que acabou a oligarquia. Que oligarquia?
Meu pai era um corretor de imóveis, certo? Pobre, foi jogador de futebol na década de 40, né? Certo? Moramos em casa de aluguel a vida inteira, certo? Na Barra por causa de minha mãe, de meu avô, certo? Então, eu não sei onde é que está a oligarquia. O que é que você chama de oligarquia, certo? E você e seu pessoal que gosta de macular, certo? A história desse clube. Esse clube foi sofrido, sim, mas foi bonito, sabe? Teve momentos muito, muito bonitos da sua história. E todos precisam conhecer e preservar, certo? Essa história de entrar agora, essa turminha jovem, que eu não tenho nada contra, mas sem respeitar e fica fazendo discurso no conselho, que agora é diferente. Mas diferente em quê? Certo? Você hoje está na zona de rebaixamento, na terceira rodada. Diferente em quê? Eu quero saber de quê. Vi um organograma hoje cheio de empreguismo que você vai levar para o conselho segunda-feira, certo? E um organograma onde o diretor de futebol está subordinado ao presidente e não está ao vice, quer dizer, na vacância do presidente, quem manda no clube é o diretor, e o vice vai suceder o presidente, mas não tem ascendência sobre o diretor, porque ele está subordinado ao presidente, não ao vice-presidente. Ivan, você devia ter mais humildade, sabe? E ouvir as pessoas que têm experiência comprovada, certo? Porque todos querem o bem do clube. Então, quando eu faço minha lista de transmissão e faço críticas e duras, quando você merece, sua equipe, é no sentido de construir alguma coisa melhor, certo? Eu falei, e vocês não ouvem, porque eu falei desse desastre, dessa nova relação com o material esportivo da Top, e vocês mantiveram, né? Eu agora vou falar do Sou Mais Vitória, já falei um pouquinho, certo? É outro desastre que vocês estão fazendo, terceirizando o programa de sócio-torcedor do Vitória. Um desastre. E até segunda-feira eu vou explicar de forma detalhada, certo? O atraso que vocês vão levar ao Vitória com esse novo programa, certo? Jogando no lixo coisas tão importantes que foram construídas por gestões passadas, e não fui eu que fiz não, hein? Certo? Eu só fiz criar os programas lá atrás, mas esse desenvolvimento último aí, com software inteligentes e tudo que vocês vão descartar, certo? Para entregar um percentual enorme da receita para uma empresa terceirizada. Para que serve uma empresa terceirizada? Para aumentar a quantidade de sócios, não é não? Certo? E se tem tudo dentro do clube, por que terceirizar e entregar 20%? Não é não? Então, mas sabe o que acontece? Você não participa de nada, certo? É seu pessoal que toma as decisões, tá certo? E você sabe en passant, como diz o francês. Você sabe en passant. Ouviu falar, certo? E aí sai com um discursozinho bem atrapalhado, muita paladoxia, certo? Ou seja, você fala e ninguém entende o que você fala, e agora você está com um grande problema, né? Eu não achei má ideia de trazer Petkovic, sabe? Certo? Mas não para lançar ele como treinador com esse elenco horroroso que ele deve estar louco aí para tentar ajustar. O problema é que ele pegou a alça do caixão, né? De uma decisão precipitada de vocês de tirar a Argel Fuchs, certo? Inoportuna e cara, mais de R$1 milhão, certo? Trouxe Pet como gerente. Pet, eu acho que ia fazer um bom trabalho para você como gerente, porque ele tem boas ideias, você sabe que eu sou amigo dele e torço por ele, certo? Porque, além de ser meu amigo, temos uma relação próxima por motivos óbvios, certo? É uma pessoa inteligente, se preparou, sempre quis ser treinador, é verdade, mas já com a temporada começada, certo? Trouxe como gerente, para que colocar ele como treinador agora? Certo? Ele acabou aceitando, foi muito assediado para aceitar, profissional, triplicar o salário dele, eu também aceitaria, né? Só que, de repente, você vai ser obrigado a demiti-lo,
que a torcida não vai aguentar, e você perde o treinador e perde o gerente, certo? Então, tá vendo, presidente? Você tem muito que aprender, tá certo? Mas o mais importante é que você traiu seus amigos de campanha, certo? Como Ademar Lemos, como Jorge Sampaio, certo? Traiu, independente de Jorge Sampaio servir ou não para estar dentro do clube. Eles faziam parte do grupo que ele fez presidente, certo? Que gastou dinheiro do bolso, certo? No caso de Ademar, para lhe fazer presidente. Você disse a eles que estaria junto com eles em todos os momentos, e você não atende mais nem o telefone, presidente Ivan de Almeida. Então, hoje, você, que nunca foi do gosto do torcedor, certo? Porque você não tem nenhuma identidade com o Vitória, como eu dizia no debate, você não tem nenhuma expressão para ser presidente do Vitória, você devia ter aglutinado as forças, né? Certo? Você prometeu até almoçar comigo, certo? Mas só que você está pensando que vai ficar me enrolando, Ivan de Almeida, como enrola os outros? Não, você não vai ficar me enrolando, porque eu não preciso do seu almoço, eu ia lhe ajudar. Se você me convida logo, certo? E você não estaria passando essas dores de barriga e fazendo mal aos outros, sendo ingrato com as pessoas que lhe ajudaram, você, no almoço, conseguiria aprender um pouquinho. Eu me lembro quando terminou o debate na TV Aratu, tem uma foto, você prestando atenção, eu dando uma entrevista, certo? Ali você estava aprendendo. Se você não tiver humildade para aprender, eu também tive pessoas que me ensinaram. Ninguém nasce sabendo. Você conseguiu ser presidente do Vitória, que era um sonho seu, que você tentou várias vezes, certo? Você devia juntar, unir o clube e não permitir que essa equipe sua, certo? De gente, algumas bem intencionadas e outras mal intencionadas, tá certo? Fiquem dividindo o clube nas redes sociais. Será que é Érica Saraiva agora que vai resolver o problema do futebol do Vitória de novo, presidente Ivan de Almeida? Ou é Augusto Vasconcelos que vai dar declarações? Ou é seu Léo Amoedo, que vai pressionar agora você para tirar Pet se perder as 2 partidas fora de casa? Ou seja, criou-se um grande tumulto dentro do Vitória, certo? Baseado na falta de confiança nas pessoas que estão no clube e na sua capacidade de tomar decisão. Hoje, quem dirige um clube de futebol sabe que é um exercício de resultado, né? Infelizmente, no futebol do Brasil, essa é a cultura, certo? Você tem que preparar o torcedor para ele ter paciência, certo? Entender as derrotas. E o torcedor não quer saber disso não. Sabe por quê, presidente? Porque vocês venderam um negócio e não entregaram. Sabe quando você compra alguma coisa pela internet e quando abre o pacote, chega em casa, recebe outra coisa? Hein? É isso que o torcedor está sentindo, enganado, presidente Ivan de Almeida. Você vendeu que ia ter um time forte. Aliás, o seu departamento de futebol, quando conversa com os empresários, diz, quando você oferece um bom jogador, mas que não tem nome, os seus dirigentes não querem nem saber. Não, eu preciso de um nome. Não temos dinheiro para ter um time de nomes de jogadores ultrapassados, fracassados, de currículos vencidos, tá certo? Não temos. Temos que fazer time com inteligência, com base, com formação, apostar em jovens revelações do futebol brasileiro, certo? O São Paulo trouxe 3 ou 4 jogadores do Campeonato Paulista, do Ituano, do São Bernardo. Eu vi um lateral direito hoje interessantíssimo, do São Bernardo. E o que é que o nosso clube estava fazendo, presidente? Durante o Campeonato Paulista, que não fez observações e nos deixou já esses pré-contratos todos assinados desses jogadores. Esse lateral do São Bernardo era um jogador fácil de trazer, né? E não trouxe. O Morata, que até estragou o joelho, um meia interessantíssimo do Ituano, certo? O Vitória não se mexeu, mas só quer jogador de nome, né? Então, a conta vai ser cara para pagar, certo? E eu temo muito pelo futuro da instituição, certo? Presidente Ivan de Almeida, você pegou o clube no melhor momento, sabe?
você foi o único presidente da história desse clube de 118 anos que pegou um clube estruturado, certo? Eu fiz uma estruturazinha, certo? Boa, para os que me sucederam. Mais longe do que eu encontrei lá na Toca, tá certo? Que já melhorou 100%, certo? E você ainda encontrou com 40 milhões no caixa. Sabe o que é 40 milhões? Porque são 25 que já estava no caixa e 15 da venda de Marinho, da venda de Marcelo e do empréstimo de Ramon. Tudo isso, negócios entabulados na gestão anterior, tá certo? É o lado do bônus, né? Certo? Mas você, certo? Em 5 meses, que você diz que fez muito pelo clube, você gastou 20. E construiu o quê? Como é que o Vitória vai recuperar esses 20 milhões? Presidente Ivan de Almeida. Hã? Esse clube que vivia, e eu sei quantas vezes eu fui pedir esmola para dirigentes rubro-negros para conseguir sobreviver esse clube, feito esmola mesmo, saiba disso, esmola, certo? E agora que o clube consegue dar esse salto, certo? E não se tem cuidado com esses recursos, certo? E o Vitória gasta dinheiro para ter esse time mambembe, certo? Precisando de ajuste em todos os seus compartimentos. Não é à toa que você trouxe Neilton, um bom jogador. Não é à toa que você está atrás de zagueiro. Não é à toa que você está atrás de volante. Veja, os 3 compartimentos, certo? E hoje eu descobri que você também precisa de goleiro. Embora Fernando Miguel seja um ótimo profissional e dentro do gol é um goleiro que faz defesas difíceis, mas hoje eu me permito dizer que eu vi outras fragilidades que eu não tinha visto até agora, até porque, na medida que vai pegando adversários mais difíceis, é que você vai avaliando o potencial de cada atleta. Então, mas esse não é o pior dos problemas. Não é Fernando Miguel o nosso problema. O nosso problema hoje é o presidente do clube, certo? Que, nesses 5 meses, não conseguiu agradar ninguém, certo? Desagradou a todo mundo, certo? E só está agradando aquelas pessoas que estão em volta dele, com liberdade para fazer e acontecer dentro da organização do clube. Pessoas, sabe, presidente, sem expressão nenhuma, tá certo? Pessoas sem currículo, certo? Garotas propaganda, apresentadora de programa de rádio, certo? Está dando ordens dentro do clube, presidente, tá certo? Isso, presidente de sindicato, certo? Que vive na rua aí, fomentando a bagunça, a desordem pública, fomentando greves, certo? Comandando o clube, comandando o departamento jurídico. Ele nem na sala de aula ia. Você sabe como são os sindicalistas? Você foi para a faculdade como eu. Você sabe que os sindicalistas não vão nem às salas de aula, né? Acabam passando. Pois é, o nosso jurídico hoje, presidente, certo? Então, está na hora de você assumir, acordar às 8 horas da manhã e saber que esse clube foi construído por heróicos rubro-negros, presidente. E você precisa respeitar, porque o grande problema é esse, a falta de respeito, certo? Esse clube foi construído por famílias tradicionais, sim, e eu exijo que você respeite. Aliás, eu não sei como o Paulo Catarino, certo? Que é filho e neto de grandes rubro-negros, históricos rubro-negros. Talvez você não saiba, Ivan, que doutor Betinho Catarino, certo? Um dos proprietários do antigo Banco Econômico, foi ponta-direita do Vitória. Que doutor José Martins Catarino, uma das maiores autoridades em justiça do trabalho do país, foi meia esquerda de grande talento do Vitória. Esse clube foi construído assim, tá certo? Com o sacrifício dessas famílias. Que doutor Vidigal Guimarães, que eu dei com muita honra, muito orgulho, o nome da concentração que nós fizemos em 2000, essa bela concentração que o Vitória tem, certo?
Vidigal passou 10 anos sustentando o clube do bolso, certo? Então, essas pessoas têm filhos, têm netos, bisnetos, que estão aí como o próprio Paulo Catarino, certo? Precisam ser respeitados. Sabe, Paulo, agora eu vou mandar um recado para você, que é uma pessoa que eu quero um bem, certo? Não pode permitir na reunião do conselho que essas figurinhas abram a boca para dizer agora mudou. Agora é diferente, certo? Cuspindo na história do clube, certo? Essas figurinhas, certo? Que não fizeram nada pelo clube ainda, que precisam trabalhar para a gente até aplaudir, certo? Eu vou ser o primeiro a aplaudir, tá certo? Não fizeram nada há 5 meses, certo? E já estão mostrando aí as suas incompetências, certo? E vim falar da história desse clube. Respeitem o Esporte Clube Vitória. Um abraço.